Boa noite! Hoje apresentaremos a utilização de estruturas pré-moldadas em galpões comerciais, referente ao nono projeto integrador. Somos alunos do nono semestre de Engenharia Civil, do Centro Universitário Brás Cubas, do Polo de Mogi das Cruzes. O nosso grupo é formado por Cláudia Cristina Moreira Rodrigues, RGM 351064. Fernando Moreira Rodrigues, RGM 351616. A nossa orientadora é Débora Beatriz Santiago de Moraes. Um sistema estrutural pré-moldado é uma construção mista de aço e concreto, no qual um perfil de aço compõe, em conjunto com o concreto, um elemento estrutural, uma viga, uma laje ou um pilar. O principal campo desta aplicação é voltado para a construção de galpões comerciais e industriais. Muitas vezes confundimos os elementos pré-moldados dos elementos pré-fabricados. Esta diferenciação foi normatizada pela ABNT segundo a norma NBR 9062. Ela definiu que um elemento pré-moldado é um elemento produzido fora do local de utilização empregado, com controle de qualidade menos rigoroso em relação ao concreto, podendo ser fiscalizado pelo próprio construtor ou engenheiro. Já o elemento pré-fabricado é um elemento pré-moldado, produzido externamente também, porém de modo industrial, sob rigorosas condições de controle de qualidade, sendo conferido em todas as suas etapas de produção, inclusive no armazenamento, transporte e utilização. Deve possuir documentação e responsabilidade técnica. Os galpões pré-moldados são feitos de elementos de concreto armado, que é uma liga de concreto e aço, onde a armadura de aço é responsável por resistir aos esforços de tração e o concreto é responsável por resistir aos esforços de compressão, que os elementos estruturais estão sujeitos. Este projeto foi escolhido pela necessidade de se construir galpões comerciais com prazos curtos, orçamentos menores e respeitando a sustentabilidade, com o menor índice de desperdícios de recursos. Para a utilização dos elementos pré-moldados, precisamos conhecer o comportamento estrutural das suas ligações, através de cálculos dos esforços e das deformações, para evitar o comprometimento do resultado final. Os benefícios na utilização dos pré-moldados são: primeiro, uma construção mais econômica; segundo, agilidade na entrega da obra; terceiro, estrutura de qualidade; quarto, versatilidade na modelagem; quinto, menor impacto ambiental; e sexto, facilita as etapas de logística e gestão da obra. Para construir as estruturas pré-moldadas, devemos fazer antes uma análise da distribuição dos esforços atuantes na estrutura. Assim, iremos analisar o comportamento estrutural de um galpão, determinando os parâmetros de dimensionamento das estruturas, segundo a NBR 9062. Um galpão pode ser definido como uma edificação com um único pavimento, ou seja, uma edificação térrea, com fechamento lateral e formado por pórticos regularmente espaçados. É um espaço amplo sob a mesma cobertura, com grandes dimensões e utilizado para diversas finalidades. Bem, os sistemas estruturais para pré-moldados são classificados como sistemas estruturais de esqueleto, com elementos de eixo reto ou com elementos compostos de eixo reto ou curvo, e sistemas estruturais de paredes portantes. O sistema estrutural de esqueleto é composto por vigas e pilares que formam o pórtico principal. Esses pórticos são ligados por terças na cobertura e vigas no fechamento lateral. Os pilares e as vigas são empregados para receber a ação horizontal que vem dos ventos. Assim, consegue-se grandes espaços abertos sem usos de paredes. O sistema estrutural de esqueleto de eixo reto apresenta facilidade na produção da fábrica, porém possui a desvantagem quanto à distribuição nos esforços solicitantes, pois as ligações entre vigas e pilares do pórtico se localizam onde o momento fletor e a força cortante têm valores bastante significativos.
As formas do sistema estrutural de esqueleto de eixo reto são pilares engastados na fundação e viga articulada nos pilares. Pilares engastados na fundação e ligação rígida entre os pilares e as vigas. Pilares engastados e os dois elementos de cobertura articulados. E ligação rígida entre os pilares e os dois elementos de cobertura. Pilares ou articulados ou engastados. O sistema estrutural de esqueleto de eixo reto ou curvo tem menor distribuição de esforços solicitantes, porém são de difícil execução. As formas do sistema estrutural de esqueleto de eixo reto são elementos engastados na fundação e duas articulações na viga, com elementos em forma de U, com elementos em forma de L ou T. Formas do sistema estrutural de esqueleto de eixo curvo, com um elemento articulado nos pilares, com dois elementos articulados nos pilares e entre si. Formas do sistema estrutural de esqueleto de eixo curvo, com um elemento engastado nos pilares. Bem, no sistema estrutural de paredes portantes, as paredes têm dupla função, pois, além da função de vedação, ela também serve para a estrutura de apoio da cobertura. Então, temos duas formas para sua estabilidade. É quando as paredes são engastadas na fundação e os elementos na cobertura apoiados. E segundo, é quando, devido à capacidade dos elementos da cobertura, transmitirem as ações laterais para as paredes. A modelagem representa o comportamento estrutural da edificação. É a primeira etapa do projeto e tem a função de conceito arquitetônico e o cálculo estrutural. A modelagem deve levar em conta as suas características e as suas limitações. Os tipos de ligação entre os elementos estruturais se refere que as ligações entre os elementos estruturais têm a função de fazer com que os elementos interajam entre si, como se fosse um único sistema estrutural. Métodos para o dimensionamento. Devemos verificar as cargas usuais como, primeiro, compressão simples, carga normal no eixo do pilar, onde as excentricidades são desprezíveis. Segundo, flexão composta normal, carga normal e excentricidade inicial somente em um dos eixos. Terceiro, flexão composta oblíqua, carga normal e excentricidade inicial nos dois eixos. Bom, para o planejamento, devemos gerenciar, primeiro, os recursos financeiros e materiais. Segundo, os sistemas construtivos. Terceiro, as equipes especializadas e preparadas. Quarto, as metas. Quinto, as prioridades. E sexto, considerar possíveis acidentes e imprevistos que podem acontecer ao longo do projeto. As vantagens do sistema construtivo pré-moldado são, primeiro, a sua resistência a incêndios. Segundo, a sua resistência na estrutura devido à utilização de concreto que possui resistência à compressão. Terceiro, a sua resistência aos esforços de tração devido à armadura de concreto armado. Quarto, a sua resistência ao desgaste mecânico, ou seja, choques e vibrações. Quinto, pouco desperdício de materiais. Sexto, maior rapidez de construção. Sétimo, menor custo de construção. Oitavo, o aço e o concreto possuem deformações similares durante as dilatações térmicas. Nono, o aço não sofre corrosão no ambiente alcalino do concreto. As desvantagens do sistema construtivo pré-moldado são, primeiro, o concreto possui peso próprio elevado. Segundo, o concreto apresenta as deformações devido à retração. Terceiro, a resistência à compressão do concreto é superior ao esforço de tração. Quarto, a corrosão das armaduras de aço no concreto armado pode causar fissuras, trincas, deformações, decomposição ou deslocamento do concreto. E quinto, a dificuldade de mudança da estrutura após a formatação e a secagem. O nosso TCC será um artigo científico direcionado a um estudo de caso com a caracterização, análise estrutural e modelagem de um galpão de dimensões pré-estabelecidas.
utilizando o referencial teórico aqui apresentado e elaborando o memorial de cálculos para ser utilizado como referência no dimensionamento de galpões pré-moldados. Bem, os sistemas construtivos pré-moldados apresentam um custo elevado quando comparados a outros sistemas construtivos. Porém, em termos de planejamento e agilidade, os pré-moldados são mais vantajosos do que qualquer outro sistema construtivo. Também tem menor índice de manifestações patológicas, poucos problemas construtivos e estruturais, porém, ele tem uma grande desvantagem, que é a facilidade de infiltrações, por causa da dificuldade de vedações na sua estrutura. Agradecemos a nossa professora pela orientação. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.